E começa aqui... Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje, talvez isso aqui não saia no Natal, mas não tem problema, mas estamos em clima natalino na gravação desse episódio. Então a gente pensou em o que falar, a gente ia meter o clássico, a gente ia falar de Duro de Matar, o nosso grande especial de Natal, que é o maior filme de Natal que existe. Mas o Frog, vou dar os créditos pra ele, o Frog teve uma ideia e falou: e se a gente achar aquele filme do Arnold Schwarzenegger, de 96, O Herói de Brinquedo? Eu falei, meu Deus, eu assisti essa porra. Então cá estamos, vamos falar hoje de Herói de Brinquedo. Pode dizer que é um clássico da tarde? Eu acho que também é um clássico da tarde. Frog, você tem alguma memória visual, alguma coisa desse filme? Mano, eu lembro eu pequeno assistindo esse filme na sessão da tarde, não sei você, mas tipo, eu tenho memórias vívidas de eu assistir esse filme e eu eventualmente queria o boneco do filme, tá ligado? E era bem sessão da tarde, assim, eu lembro que, tipo, era isso, era se aproximando do Natal, assistindo enquanto minha família tava arrumando as coisas pro Natal, tá ligado? Coisa assim, então, memórias afetivas. Me conta. O que você quer? Eu quero um boneco de ação do Turbo Man com braços e pernas que se mexem, com um atirador de bumerangue, os foguetes a jato nas costas, e aquele tipo de voz maneiro que fala 5 frases diferentes, incluindo é o turbo a tempo. Acessórios em separado, baterias não incluídas. Cara, é meio doido, né? A gente associa memórias de Natal, é isso. Você que tá aí assistindo a gente, a não ser que você não comemore o Natal, mas eu associo muito ao que passava na TV. Perfeito, tipo, eu associo a ver algum especial do Cartoon Network, ou alguma coisa na TV aberta mesmo, algum filme de Páscoa que vai ser reciclado naquela época também. Então estamos falando do diretor Brian Levant, o cara fez Flintstones, Querem Acabar Comigo e Missão Quase Impossível, então filmes de comédia, vamos dizer assim, filmes infantis. É, essas comédias meio trapalhonas, assim, né? É, o humor físico, né? E temos o Arnold Schwarzenegger, que por si só eu já acho que é uma figura. Eu acho que a gente consegue fazer um episódio só do Arnold Schwarzenegger. E o Frog pode só falar dele sendo bombado. Então, mas assim, podemos dizer que era o auge, né? Os anos 80 e 90. E especificamente o Arnold Schwarzenegger, ele tem essa veia que ele era um brucutu, então ele faz um filme de matar todo mundo, mas ele adorava meter uma comédia. Esse não é o primeiro filme de comédia dele, ele fez vários. Ele adora meter aquela brisa do gigante engraçado, o gigante meio bobão, sabe? Eu acho lindo, eu acho muito bonito o contraste. Eu queria começar, assim, por essa linha, assim. Esse filme é no ápice da carreira cinematográfica do Schwarzenegger. Porque, tipo, esse é um momento já, a gente tá falando de 96, ele já tinha gravado Conan, que é a grande estreia, assim, é o primeiro filme que fez sucesso de verdade dele. Mas, tipo, ele já tinha gravado todos os Terminador do Futuro, ele já tinha feito um monte de filme desses de porrada, não sei o quê. E ele já tinha gravado também aquele filme que ele faz com o Danny DeVito, tá ligado? Que eles são, tipo, espiões, ou irmãos, sei lá, alguma coisa assim. Mas que também é uma comédia meio atrapalhando, mas também que fez mega sucesso, assim. Então, tipo, esse filme foi, tipo, gigantesco na época. O Arnold Schwarzenegger já era uma estrela gigantesca, assim, na época. E é muito engraçado, porque o filme é horrível, né? Tipo, o filme é muito ruim. E, tipo, assim, é isso. O Schwarzenegger nunca foi um bom ator, né? Ele sempre, tipo, por muito tempo no cinema, eu acho que diria toda a carreira cinematográfica dele, ele ocupou o espaço do cara, tipo, gigantesco e musculoso. Nesse filme, isso não é colocado em evidência, mas isso é claramente, tipo, ele é colocado nesse papel por isso, assim. E porque no final ele interpreta o herói, né? Então, tipo, ele fisicamente precisava ter o aspecto do herói. Mas, cara, é muito bizarro, assim, porque ele ocupa um espaço muito específico. Esse filme só existe porque é o Schwarzenegger, na verdade. Qualquer outro ator ia ficar esquisito. Talvez um outro igual ao Schwarzenegger, tipo Stallone, assim, talvez ficasse a mesma coisa. Mas, tipo, não dá pra colocar, tipo, um ator, entre aspas, normal, que não seja um cara gigantesco e musculoso, e esse filme ter algum nexo. Porque não faz o menor sentido esse filme também, digamos de passagem. Put that cookie down! Now! Indo pro filme, eu acho que isso tem uma coisa. Porque a gente tá falando de Sessão da Tarde, ou enfim, Cartoon Network, essas coisas que você assistiu quando era criança, né? E eu acho que esse é um ponto. A gente assistiu basicamente filmes de Natal estadunidenses. Então, tipo, todo filme de Natal tem neve, que é uma brisa que não faz o menor sentido pra gente, por exemplo, né? E eu gosto desse filme, tipo, eu vou ser sincero, eu tinha frames de memória desse filme. Eu
sabia como é que acabava. E reassistir, eu fiquei assim, mano, eu acho que o americano médio, ele tem alguma consciência de que o capitalismo tem seus problemas, de que o consumismo exacerbado talvez seja um ponto. Só que ele fala, foda-se. E aí ele faz as coisas, entendeu? Porque, tipo, esse filme tem uma crítica ali, tipo, pô, ele é um pai ausente, caso você não lembre, porque eu acho que ninguém que vai ouvir nosso episódio vai lembrar desse filme com detalhes. Mas ele é o famoso cara que trabalha muito, e esse é o começo de metade dos filmes dos Estados Unidos, é Peter Pan e por aí vai. E ele, se eu não me engano, ele promete que comprou o boneco que a criança queria tanto, que o filho dele, só que ele não comprou. E aí a saga dele ter que sair na mão e enfrentar um monte de coisas pra comprar o boneco porque tá tudo esgotado. Então eu fico assim, tá, tipo, tem uma linha ali de que, porra, consumismo é foda, ele tá meio que traduzindo o amor dele pra dar pra um filho. Só que aí é um filme de comédia, então, tipo, todo esse conceito de crítica eu fico, eu não sei se foi uma crítica, acho que ele só acha esse conceito engraçado. Eles só acham engraçadão a galera se bater pra entrar numa loja de brinquedo, assim, é isso. Eu acho que hoje em dia não é tão mais assim com o advento, né, das compras online, mas não sei se vocês vão lembrar, tipo, as notícias de, tipo, 10 anos atrás do que era Black Friday, ou do que eram compras de Natal nos Estados Unidos, as imagens era loucura, cara. Tipo, hoje em dia eu não vejo tanto isso, pelo menos eu não vejo na internet nem na mídia, mas eu lembro vividamente, tipo, uns 10, 15 anos atrás, que saía no jornal a galera, tipo, se empurrando na porta da loja, dessas lojas de departamento, pra, tipo, conseguir entrar lá primeiro e pegar a TV e pagar baratíssimo na TV, assim, nas Black Friday, Natal, etc. E esse filme é meio essa brisa, assim, de, tipo, a galera se batendo na loja, literalmente se agredindo, né, nesse filme, no caso, pra conseguir comprar um boneco. Isso já em si já seria algo a ser comentado, assim, mas além disso, o filme traz isso de uma perspectiva de o pai tá tentando meio que ressalvar a relação da família dele, comprando um brinquedo que tá esgotado. E aí, tipo, é a aventura de comprar esse brinquedo que tá esgotado. Só que, enfim, o que eu peguei desse filme é que ao longo do filme isso é tratado como se fosse a solução, né? A solução pra resolver a ausência dele na família dele é comprar o boneco. E é muito louco isso, porque não se faz o debate ao longo do filme da ausência, né? Tipo, a gente tem pequenas partezinhas, assim, do filho comentando, tipo, você não tava, né, nesse evento, ou a esposa reclamando e tal. E, tipo, é razoável. Ninguém... Não é retratado como se eles estivessem delirando ou sendo chatos. Mas, ao mesmo tempo, a solução do filme inteiro é o boneco. Meus pais não escutam o meu programa, então eu posso falar isso. Assim. Eu tive pais um pouco ausentes nesse sentido. Desculpa, mãe, desculpa, pai. Amo vocês aí, mas não tô dizendo que tá errado, não, tá? É porque eu vou entrar nesse ponto. Meus pais me deram, assim, o melhor que duas pessoas de classe média em ascensão naquela época poderiam dar pra uma criança. Então não me faltou muitas coisas, porque eles eram uma escola bacana e tive minhas coisas. E aí, acho que a criança não entende, eu não entendi, mas, tipo, eles trabalhavam muito. Eles tinham que trabalhar muito. Só que não tinha opção de não trabalhar pra ficar com seu filho. Porque se eles não trabalhassem, a gente não ia comer. Então era muito doido, assim, tipo, eu fui realmente o estereótipo da criança criada pela TV, né, da nossa geração, tem muito disso. E no filme é isso, ele vai prometer um boneco. A ausência dele é interessante, tem não um detalhe, é uma sub-história do filme que eu acho curiosa, que assim, ele quer, tipo, agradar o filho, né, tem o lance de resolver a relação com o filho, só que ao mesmo tempo ele tem que meio que resolver a relação com a mulher. E o meu entendimento é meio tipo, ele tem que ser um bom pai e ao mesmo tempo ser um bom marido, porque essas coisas estão meio conectadas, né? E o jeito do filme dizer que ele é ausente pra criança é o boneco. E o jeito do filme dizer que ele é ausente pra mulher é porque tem um cara dando em cima da mulher dele. Tipo, e eu fiquei assim, caramba, o filme vai pra esse lado, que curioso. Então tem o vizinho, fica muito querendo pegar a mulher dele naquela vibe, tipo assim, se você é ausente, eu vou cuidar da sua mulher. Então eu acho interessantíssima essa linha, no sentido do tipo, que as nossas relações capitalistas, elas, tipo, fazem a gente não ter tempo pra família, pra amigos, pra mãe, pra filhos, pra qualquer coisa, ao mesmo tempo que não é uma opção. Porque, enfim, ninguém trabalha porque quer, mas as pessoas trabalham porque precisa. E o Fraga, acho que ele foi certeiro num ponto de que, desde o começo do filme, entende-se que, beleza, ele mentiu. Primeiro que ele mentiu pro filho, e isso não é um problema em momento nenhum. Não entendeu. Foda-se que ele mentiu pro filho. Mas a brisa é que, tipo, se ele tem o boneco, foda-se, ele vai resolver todos os problemas. E aí ele vai nos lugares, isso é uma brisa, tipo, realmente, a internet acabou muito com essa febre do shopping. E você ir no shopping dia 24 pra fazer as coisas, e ele vai falar com a galera fala assim, caralho, você não comprou ainda? Você se fudeu, não tem o que fazer, tipo, não vai chegar mais o boneco. Então, é interessante porque é uma saga de um pai pra salvar a família, mas a saga de um pai pra salvar a família através da compra de um produto. Então, mano, é uma crítica, mas eu sei que eles não estão criticando, é engraçado, então dá esse sentimento muito curioso, assim. Eu interpretei desse jeito, vou ser sincero, mas eu acho que eu forço a barra. No final, ele se veste pra, tipo, ele se veste de boneco meio que sem querer, porque as coisas vão acontecendo, né? E aí o filho fala, eu não preciso do Turbo Man, porque agora o meu pai é o Turbo Man. E eu fiquei assim, talvez isso queira dizer que o moleque prefere o pai presente do que o brinquedo. Mas eu fiquei assim, e aí, mano? Amanhã seu pai vai continuar sendo o pai ausente porque ele trabalha. Eu não entendi muito bem. Você ficou sem o boneco e sem o pai. Conta, põe no lugar seguro. Não abre isso aqui não. Bom, essa aí é a versão multilingual.
É também muito educativo. Bom, é claro que tem que ser montado. Deixa que eu pego. Põe de volta na caixa e pode ir embora. Pega, me dá o dinheiro de volta. Não aceitamos devoluções. Sabe o que vocês são? Não passam de um bando de ladrões de roupas vermelhas. Somos o quê? Você ouviu bem. Golpistas, ladrões, degenerados, marginais, ratos, criminosos. Uma coisa que me chamou a atenção, isso que você falou, porque a gente tem no final duas narrativas, assim, dois problemas a serem resolvidos no filme, né? A relação com o filho e a relação com a esposa. E aí, portanto, a gente tem dois vilões no filme. A gente tem o vilão do filho, que é o carteiro, que tá também tentando comprar um boneco, que aí a brisa, ele tá disputando com o carteiro quem é o pai menos pior. Tipo, e eles estão fazendo essa disputa de, mano, sair na mão, de, mano, se ameaçar. E, tipo, ameaçar a vida um do outro, eventualmente o carteiro ameaça a vida da criança por causa do boneco. E aí a gente tem a narrativa da esposa, né, que ele tá disputando a atenção da esposa dele com o vizinho, que é um cara que, aparentemente, só tá lá. O vizinho não tá fazendo nada demais, ele só, tipo, tá cuidando do filho, porque ele comprou o presente, aparentemente, do filho a tempo, tá se fazendo presente na vizinhança, e, tipo, ó, é isso, ele claramente tá se esforçando pra ser aparentemente legal, pra poder pegar a esposa do cara, mas ele é tido como um vilão. A ponto de, enfim, ele merecer aparentemente apanhar por causa disso. Tem esse ponto também. Que ele é agredido fisicamente, tratado como vilão por causa disso, mas é ok, né? E, de novo, assim, acho que esse é um ponto que você falou importante, assim. A resolução para ambas as narrativas é a compra de um produto. E, tipo, eu acho que isso traz uma sinalização bem objetiva e aí eu acho que eu conecto muito com o que você falou, assim, do começo da neve. Pra mim tem uma questão de, tipo, quanto a indústria cultural americana influencia a nossa percepção das coisas. Porque, tipo, pra gente, Natal, aos moldes americanos, não deveria fazer o menor sentido. Não, tipo, no sentido de neve, não deveria fazer o menor sentido. O aspecto consumista dos Estados Unidos não deveria fazer o menor sentido, porque isso não faz sentido com a materialidade brasileira. Tanto de clima, quanto de produção, quanto de produtos, quanto de, enfim, temporalidade mesmo das coisas, assim, né? Mas, por causa desse tipo de coisa, desse tipo de filme, por causa desse tipo de produção cultural que é jogada pra gente enquanto, né, colônia desse capitalismo do século XXI, a gente entende que é razoável. Tipo, é normal, você vai nos shoppings, você vai nos espaços que a decoração de Natal é colocada decoração de Natal com, tipo, entre aspas, neve. E aí é sempre uma piadola engraçada quando algum lugar põe um Papai Noel com roupa de praia. Tipo, que legal, Papai Noel com roupa de praia. Eu acho que aí tem esse ponto também. A gente foi se acostumando com esse aspecto de consumo, né, exagerado também. Isso é uma coisa que, tipo, não é recente. Né? Não acho que é uma coisa, tipo, final do século XX, começo do século XXI, porque eu acho que a geração da minha mãe já tava assim, né, dos nossos pais já tava meio que nessa brisa também, então, tipo, minha mãe já tem muito esse aspecto de Natal é dar presente, né, precisa dar presente no Natal, etc. Tanto que uma das coisas que sempre é engraçado na minha família, que sempre é, tipo, a piadola da família, é que já que eu sou comunista, eu não ganho presente de Natal. E aí eu sempre respondo, tá bom, se eu não ganho, eu também não dou. Aí todo mundo fica tipo, não, peraí, não sei o quê. Né? Então, tipo, isso é sempre uma questão. E aí tem isso, né? Que esse filme, pra mim, retrata isso em forma de filme. Que o Natal virou sobre consumo, né? Virou sobre dar presente. E é uma coisa que, pra mim, sempre foi uma coisa meio torta, assim, né? Porque não faz muito sentido com o feriado, que em si ele é, teoricamente, né, na religião cristã, que é da onde, teoricamente, provém, né, o Natal. E ele não faz o menor sentido também em aspectos culturais brasileiros. Mas a gente foi tão, né, bombardeado com esses americanismos que a gente aceitou que Papai Noel é neve, que Natal é neve. Árvore de Natal... Mano, árvore de Natal é um bagulho que não faz o menor sentido pra mim ser um pinheiro. Dentro de casa. Dentro de casa, tá ligado? Mas enfim, aí as famílias no Brasil montam árvore de Natal com aquela árvore de Natal de nylon, que toda, né, família quer montar. E, tipo, penduram adereços de Natal que não fazem o menor sentido pra cultura brasileira, mas tudo bem. E eu digo isso porque, por exemplo, na minha família existe o evento de montar a árvore. Sabe, minha mãe chama meu irmão, minha sobrinha, com a minha avó, pra todo mundo pra montar a árvore de Natal. Isso, tipo, sei lá, novembro. Mas eu acho que esse filme traz isso, assim, tipo, esse filme trouxe muito essas questões de, tipo, culturalmente o que é o Natal pra gente, assim, pra mim. E, né, a mensagem bizarra que o filme traz, que é, tipo, você comprar uma coisa no Natal e dar de presente, resolve os problemas das relações. E não resolve. Tipo, é o que você falou da criança, assim. No dia seguinte, o cara ainda vai voltar a trabalhar. O problema apresentado é isso. Aparentemente, ele é um workaholic.
E aí é por isso que ele é um pai ausente, por isso que ele é um marido ausente, porque ele trabalha demais. E não fica muito claro se ele é só um empregado ou se ele é o dono da loja, né? Isso em nenhum momento, tipo, é dito, se ele é dono ou se ele é só um funcionário atendente. Mas no final é isso, tipo, no dia seguinte ele vai voltar a trabalhar, porque ele precisa voltar a trabalhar. Então a relação não é resolvida. Cria-se essa questão, tipo, agora que ele se fantasiou do herói, ele virou um herói pro filho. Só que aí, na verdade, a gente só vai entrar num novo ciclo de frustração quando o filho perceber que nada foi resolvido. Então, tipo, não tem resolução o filme. É só, tipo, bonito. Tipo, teve esse evento legal, né, do pai dele se vestir de herói e voar. Porque vamos combinar, a cena dele voando de jetpack pela cidade. Maravilhoso. Aquilo é cinema. O final me pegou de surpresa. Eu não esperava o final. Aquilo é muito bom. Aquela cena dele de jetpack é muito boa, cara. Mas, assim, o filme não tem uma resolução clara. A resolução do filme é: os problemas são resolvidos aparentemente quando ele consegue um boneco. E a grande sacada do filho é que a resolução real dele, pro filho, pra criança, é a presença do pai, não o boneco em si. O filho percebe isso, que o que ele quer de verdade é o pai, não o boneco. Só que o pai não resolve esse problema. O pai só fala, beleza, é isso então. Acabou o filme. Eu esqueci que o maluco que briga inteiro o filme com ele é um carteiro. Você falou e eu lembrei agora. Porque assim, não sei se vocês sabem disso, mas tem essa piada estadunidense de que carteiro é uma galera muito estressada. Tipo, tem vários filmes que tem essa piada de que carteiro é só gente maluca, porque é um trampo estressante, né? E aí volta nisso. Na verdade é uma história de dois pais brigando pra ver quem é o pai menos pior, pra ver quem vai conseguir conquistar o amor do filho, né? E voltando nessa brisa da família, que acho que isso é um ponto mesmo, que a gente vai falar meio que de tradição, né? Não sei, tipo, a galera que escuta a gente, né? Vocês têm mais ou menos a nossa idade, a mesma geração normalmente, né? Tipo, a minha família também, eu e o Frog somos de famílias relativamente parecidas nesse sentido. Sempre foi muito família, muito Natal, então vai ter a ceia, vai ter... dia 1 de dezembro, minha mãe queria montar a árvore, tem esse processo, né? De... Enfim, e pra mim, particularmente, sempre foi muito X, assim, porque minha família tem crianças, eu fui a criança junto com outras crianças e todas as crianças cresceram. Então eu nunca vi crianças na família, eu era criança, né? E aí, sendo adulto, eu fui entender que o Natal tem muito a ver com criança. A magia, meu avô se fantasiava de Papai Noel. Meu avô, eu fiquei muito triste quando eu descobri que ele era Papai Noel, tá? Eu lembro disso, vô, eu não te culpo, mas eu lembro disso. Um beijo aí pro seu Sebastião, o melhor Papai Noel que tem. Mas tem esse lance... Sabe o que me lembra uma memória despertada? Propaganda da Coca-Cola com o urso polar. Porque era uma brisa muito de Natal, né? Então, essa experiência, porque falando rapidamente de marcas, né, e marketing, o banco, o boneco, eles não estão te vendendo o boneco. O banco, tecnicamente, te vende dinheiro a juros. Mas ninguém quer comprar dinheiro. As pessoas querem comprar felicidade. As pessoas querem comprar o que o dinheiro compra. Então, a Coca-Cola gasta muito essa onda, que eu acho que é mais simbólica, do tipo, você não tá comprando refrigerante. Você tá comprando a Coca-Cola de 3 litros, que é um evento familiar, é o urso. O urso polar eu ainda, tipo, eu quebro mais o galho de associar a neve, porque eu acho que deve que a Coca-Cola tá gelada. Então faz mais sentido. Mas tem muito essa brisa de, tipo, o símbolo da família é uma janta e vai ter uma Coca-Cola de 3 litros ali. Tinha na casa da minha avó. Então, de o que a marca tá te vendendo, teoricamente, ali é a união e tal. E esse filme, por si só, também é um produto. Porque o que o filme tá te vendendo é você, criança, assistir Sucessão na tarde e abraçar o seu pai e falar, pô, pai, eu te amo, me dá um boneco. Tá ligado? Eu ganhei Max Steel, inclusive, quando era criança. Eu acho muito curioso esse conceito que a gente sempre abraçou, né? De, tipo, associar os presentes, associar a família, associar a união. A real é que tudo isso só faz sentido pra gente porque a maioria de nós aqui no Brasil é cristão não praticante. Porque se você pegar outras pessoas de outras matrizes, não precisa nem ser só o judeu que não faz o Natal, mas qualquer outra coisa muito alheia ao cristianismo, não tem essa linha. Mas eu cresci, a gente cresce nesse meio católico, né? Então eu acho muito curioso que é uma mistura de religião com excesso de capitalismo e com marca querendo te dizer que, pô, compra uma Coca-Cola, faz uma lasanha. O que me pegava, que eu achava curioso também, ficando adulto, é que eles vendem o Chester pronto. E eu fiquei assim, caralho, a gente nem cozinha o Chester, né? A gente nem mata o bicho, não é nada sobre isso, assim. A gente pega uma brisa completamente industrializada e faz dentro do processo junto com o refrigerante, né? E a gente vai entrar no mérito que a ceia de Natal não faz sentido com a cultura brasileira de alimentação? Não, nada. A gente come Chester só no Natal, especificamente. A gente gosta de comer frango no Brasil, mas a gente come Chester. E, sei lá, era uma massa, era uma lasanha, era um rondelli. Aí é qualquer coisa pra complementar a ceia, né? E o clássico do clássico, que é bateu meia-noite, todo mundo, uou, abre o presente, a gente pode ir embora ou pode dormir. Eu adorava isso, assim. Mas é muito curioso, porque geracionalmente falando, né? Isso parece muito mais importante pros nossos pais. Ou pros nossos avós, principalmente, né? E aí me gera sempre essa dúvida, tipo... Várias coisas quando eu era criança eu achava um porra, e eu fui ficando adulto e eu fui aprendendo o valor disso, ou criando um valor pra isso. Mas Natal, definitivamente não, assim. Eu sou uma pessoa completamente desapegada. Eu nunca entendi muito bem a brisa do Natal. O máximo que a gente fez aqui em casa foi comprar uma árvorezinha, que parece um pinheirinho, e a gente vai, sei lá, botar alguma coisa nela. Mas acho curioso, assim. Me parece uma relação muito de mãe de família, de pai de
de família, sabe? É uma brisa que pra gente, os millennials pra baixo, parece que perde um pouco o sentido, assim. O Natal, em si, eu entendo o aspecto, no sentido de preservar a tradição, de juntar a família. Eu acho que talvez até por isso a gente não entenda muito bem ainda, porque, enfim, nossa geração ainda tá nesse momento de iniciar esse processo de ter uma família. Tipo, a galera da nossa geração tá tendo filhos agora, etc. Os filhos estão pequenos ainda e tal, beleza. Mas, tipo, tem um ponto que eu acho engraçado, é que, como eu falei, né, as tradições natalinas pra mim não fazem o menor sentido porque elas todas são importadas. Então, tipo, sei lá, as nozes, frutas que não são da fauna brasileira e aí são importadas, são carésimas, ou coisas assim que, enfim, não fazem tanto sentido, assim. E eu concordo com você que é uma coisa geracional, até porque, enfim, né, pra quem sabe, né, eu trabalhei muito tempo na área de TI, e é bem comum TI você fazer plantão, né, tipo, porque enfim, pode dar BO, não sei o que, você faz os plantões e era sempre assim. Natal, todo mundo que tinha mais ou menos a mesma idade queria pegar o Natal pra dar plantão, pra poder ficar livre no Ano Novo. Porque, assim como eu, e eu imagino que a maioria das pessoas da nossa geração que não são tão apegadas ao Natal em si, preferem abrir mão, tipo, do dia 25 ou, sei lá, só sair pra comer no dia 25, como sai, e ficar trabalhando o resto do dia, pra poder folgar no dia 1º, no dia 2, etc. Porque prefere aproveitar o Réveillon, porque é mais festa. Enfim, isso era muito comum. Tipo, Ano Novo, a folga de Ano Novo era muito mais disputada que a de Natal. Já vi isso com amigos médicos e coisas assim. Todas as áreas que eu conheço de gente que dá plantão, né, que precisa trabalhar independente do feriado, eu vi esse tipo de coisa acontecer pra nossa geração. Então, eu acho que é meio isso, assim, eu iria direto dessa forma, mas é que, enfim, o capitalismo do século XXI criou essa, né, eu acho que aí o marketing, principalmente do século XXI, do século XX, né, conforme ele foi construindo, tem uma discussão bem aprofundada disso na psicologia, pelo menos, de as marcas quererem transformar a noção de que você não está comprando um produto, você está comprando uma experiência. E aí todo o marketing por volta das marcas se torna através da experiência que aquele produto proporciona, e não do produto em si. Então, tipo, você não está comprando a Coca-Cola, você está comprando o que vai unir a família na ceia de Natal, que vai estar lá presente, coisa assim. Só que é muito louco, porque hoje em dia, que filmes como esse colocam essa perspectiva que o produto em si é o que vai levar a experiência. Então, é o brinquedo que vai levar o pai a ser presente, né? É o brinquedo que simboliza a presença do pai na família. E aí, portanto, a solução não é o pai estar presente, mas é sim o brinquedo. Então, se houver o brinquedo, o pai está presente. Se não houver, o pai não está presente. Então, eu acho que cria-se essa cultura. E aí, enfim, eu acho que, até para não estender muito, porque, né, esse filme, confesso que, né, é difícil. Esse filme, tipo, tem umas memórias afetivas e no final, assim, eu gosto do Natal, não tô falando que eu não gosto do Natal, eu gosto do Natal porque é isso, é o momento de ficar com a família, que tá todo mundo na disposição de estar junto. Mas me incomoda muito esse aspecto importado do Natal e esse aspecto hiperconsumista do Natal. E aí eu sempre tento, tipo, fazer algo com a minha família que tenta valorizar mais a presença de todo mundo, de estar presente, etc, né, fazer o momento em si, mas é muito isso, né, tipo, esperar meia-noite, abrir os presentes, valeu, vambora, ou valeu, vou dormir, né, e aí isso me deixa um pouco chateado, assim, da experiência natalina. Cara, o filme é melhor do que eu lembrava, porque eu lembrava muito pouco. Vou ser sincero. Mano, é isso, é um filme de Sessão da Tarde. Eu acho que o espectro Sessão da Tarde resolve muita coisa. É um filme de final feliz, é um filme muito nesse sentido, assim. Se você tá vendo a gente, assim, escutando, eu acho super recomendável, eu acho que esse filme vale. Voltando no que a gente falou, tipo, sim, e saindo um pouco da esfera macro e voltando pra uma esfera micro, sim, é o capitalismo, sim, a gente se foge tudo isso. Você pode aproveitar o Natal com a sua família, você pode se divertir com a sua família, você pode ter os seus momentos, a gente só não esquece o contexto disso. Se depender de mim, nós vamos gravar Barbie Quebra-Nozes em algum momento também. Já vou avisar o Frog. A gente vai gravar Duro de Matar e Barbie Quebra-Nozes. E um dia nós vamos fazer o episódio. Vamos fazer, tipo, durante 10 anos, todo final de ano a gente faz um episódio de Natal. E aí no 11º a gente faz o top 10 melhores episódios de Natal que a gente fez. Então a gente faz esse lance desse livro. Tem Expresso Polar, tem Esqueceram de Mim, tem o Grinch, tem, Duro de Matar, tem muitos vários. Mas sim, nesse sentido, justamente pra gente não ter uma indústria cinematográfica, né? Temos uma indústria cinematográfica muito pequena até hoje, a gente não tem filme de Natal brasileiro. Então a gente não tem essa cultura. Eu fico, seria interessante ter um filme de Natal com calor. Filme de Natal com uma família que mora num lugar normal do Brasil. Filme de Natal que associa a coisas brasileiras e não só a coisas especificamente estadunidenses ou europeias, né? Teremos ainda, em algum momento, acho que é uma brisa se pensar assim. Mas, por hora, é isso. Recomendado. Acho um filme divertido. Um filme sobre paternidade problemática. Você aí que não teve pai, ou você aí que teve pais problemáticos igual todo mundo, você vai se divertir. Se você for há 50 episódios atrás, você vai sair no episódio do Estranho Mundo de Jack, que também é um filme de Natal, que a gente gravou com a Verônica. E, sério, Barbie Quebra-Nozes é pica. Barbie Quebra-Nozes vai dar muito bom. Eu juro. Tem muito filme ali. Mas é isso. Isso aqui provavelmente vai ser postado depois do Natal, eu acho. A gente tem que ver. Mas o importante é que Feliz Natal. Feliz Natal vale pra qualquer ano e é isso. E um ótimo 25 aí, se a gente já tiver 25 também, meus lindos.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Claymore.